Queridos, que alegria, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui mais um episódio do Pode Cena. E hoje nós temos um convidado especial, pastor Alexandre Deanini, pastor da Igreja Batista Betel, aqui na cidade de Tiradentes, uma das maiores igrejas aqui da cidade de Tiradentes. Pastor Alexandre, seja muito bem-vindo. É um prazer e uma alegria te receber aqui. Ô pastor querido, para mim é uma honra fora de série estar aqui com vocês. Uma felicidade que eu não posso nem dizer, porque realmente é bom estar aqui entre amigos e participando deste canal poderoso que eu tenho certeza vai influenciar muito a nossa cidade, as pessoas do nosso meio, que é o Pode Cena. Muito obrigado por essa honra. Também está com a gente meu querido pastor Mike Paulino, homem de Deus, companheiro de longas datas, que vai conduzir o podcast aqui nessa entrevista maravilhosa com o pastor Alexandre. É isso, é um prazer e um privilégio, vamos para cima. Que bênção, glória a Deus. Gente, pastor Alexandre tem um testemunho forte, uma história ministerial tremenda. E eu quero começar aqui, pastor, para a gente já começar com bastante alegria. Quem é o pastor Alexandre fora do púlpito? Quem é esse cara? Pois é, sou eu. E o pastor Alexandre fora do púlpito é uma pessoa comum, simples, não é? Eu sou casado, pai de 5 filhos, e um faleceu com 40 anos, e já faz uns 10, 12 anos que ele faleceu, mas eu tenho 4 vivos, tenho 8 netos, tenho 6 bisnetos. Eita. E estamos aí. A vida é isso, não é? Eu costumo dizer que as pessoas me perguntam, você trabalha? E um dia desses eu estava fazendo um casamento e me perguntaram isso, você trabalha? E eu disse, eu fiquei sem saber o que dizer. Aí a minha esposa falou, por que você não disse que você é aposentado? Eu falei, pera que é verdade, né? Aí, quando as pessoas me perguntam, eu sou aposentado. Mas, na realidade, eu nunca me aposentei, porque eu trabalho. E trabalho muito, não é? Dirijo a igreja, dirijo o instituto. E como eu não tenho nada para fazer, eu ainda sou síndico do prédio onde eu moro. Entende? Esse é o pastor Alexandre fora do púlpito. No púlpito, todo mundo me conhece, vê as lives, sabe como é que é. E a gente tem um cuidado muito grande com a obra. A preocupação é ver a obra de Deus crescer, o reino crescer. Eu não estou preocupado com a Igreja Batista Betel. Estou preocupado com o reino. O reino precisa crescer. Quando o reino cresce, a igreja local cresce, deslancha e é uma bênção. Pastor, o senhor já tem idade para se aposentar? Porque falaram que o senhor é aposentado. Há a sugestão da sua esposa, né? Fala que você é aposentado, né? Mas o senhor não tem idade para aposentar, tem? Não é? Um jovem Alexandre. Eu sou jovem mesmo. De velho eu não tenho nada, mas de idade, esse ano eu completo 72 e realmente eu sou aposentado por idade, mas eu nem conto com isso, porque eu não posso parar e já fiz um propósito, eu não me aposento, eu vou trabalhar até onde for possível trabalhar, não dá para aposentar não. É do trabalho direto para a glória, né? Não tenha dúvida, é do trabalho para a glória, porque não dá para ficar. Eu tenho entendido que quanto mais você ficar parado, atrofia, né? Sim. Então não funciona. Hoje eu acordei 5h30 da manhã, olha minha rotina, 5h30 da manhã, acordei, 6 horas eu estava na academia. Olha que saí beleza. da Puxando academia, 7h30, puxando ferro. Saí 7h30 da academia, fui para casa, troquei de roupa, 9 horas eu estava na igreja trabalhando, quando foi 10h30 entreguei 200 marmitex, e aí continuei a minha rotina e agora estou aqui. Que maravilha, meu pastor. Pastor, há uma curiosidade muito grande. As pessoas veem o ministério fluindo, o ministério funcionando, e as pessoas às vezes não conhecem o testemunho pessoal das pessoas. Como foi a sua chamada? Como foi a sua conversão? Quem era o Alexandre sem Cristo antes de Jesus? Olha, a minha conversão foi uma coisa engraçada. Eu era católico. Mas era católico, eu não era aquele católico de placa, não. Eu era católico, praticante. católico,
Eu fui coroinha. Eu tinha 13 anos e era coroinha na igreja católica. E um dia eu estava lá e falei para o padre, padre, será que eu vou para o inferno? E ele disse, menino, que isso? Você não vai para o inferno coisa nenhuma. O máximo que pode acontecer é você ir para o purgatório. Mas o purgatório tem um fogo que queima. Você fica 7 anos no purgatório. E o fogo do purgatório é 7 vezes mais quente que o fogo da terra. Meu Deus do céu. Eu estava na sacristia, tinha lá um santo e tinha 2 velas acesas. Eu pus a mão em Só cima pra de uma testar. vela, queimou. Meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia. Nunca mais o padre me viu na igreja. Isso com 13 anos de Com idade. 13 anos de idade. Eu fiquei, não é para mim, não é para mim. Aí eu fiquei um tempo naquela coisa, o medo de ir para o inferno. Eu tinha medo de ir para o inferno. Sim. E eu rezava e dizia, Nossa Senhora, não deixa eu ir para o inferno. Aquela coisa de católico. Sim. Um dia eu comecei a namorar, eu acho que eu tinha 14 anos, comecei a namorar com uma menina. Menina na escola, eu estudava no Pedro Táxi, lá em Guaianazes. Sei. E na escola eu comecei a namorar com a menina e a menina era crente. Me levou para uma igreja. Vixe. No domingo eu fui com ela para a igreja. E a igreja era aquela igreja bem tradicional, bem antiga. Não, imagine. O homem sentava de um lado, a mulher do outro. Certo. E era banco, não era cadeira, mas era aqueles bancos que não tinha encosto, era só o banco. Se dormir no culto já era. Entendeu? Eu sentei na ponta desse banco aqui, ela sentou na ponta do outro banco do outro lado. Era uma igreja pequenininha e o sujeito começou a pregar. E lá pelas tantas ele começou a falar minha vida. Não, você tem medo de ir para o inferno. Mas hoje Jesus te garante. Eu falei, de onde que esse cara sabe que eu tenho medo de ir para o inferno? Meu Deus. Aí eu olhava para ele, você está falando para ele da minha vida. Eu dizia, não é? E ele fez o apelo. Alguém quer aceitar Jesus para não ir para o inferno? Eu disse, é eu. Levantei as 2 mãos, só eu quero. E eu olhei e ninguém na igreja levantou a mão. Aí eu falei, mas esses crentes são idiotas? O que esses caras são? Porque, caramba, eu não quero ir para o inferno e ninguém levantou a mão. Aí que eu fui entender que o aceitar Jesus era me tornar crente. Era uma coisa individual e os outros já eram crentes lá, Os né? outros já eram, mas eu não sabia. Me levaram lá para frente, oraram comigo e tal. Depois veio um irmão, conversou comigo, falou isso e aquilo. Bom, fiquei na igreja. 3 meses depois eu me batizei. No dia do meu batismo, aconteceu comigo uma coisa que até hoje eu não me esqueço. Na hora que o pastor me desceu, era um riozinho. Ele me desceu na água. Quando eu subi, eu entendi aqui dentro que eu era para ser pastor. Uau. Aí eu perguntei, pastor, o que eu preciso fazer para ser pastor? Uau. Essa ia ser a próxima Sim, pergunta, né? sim. Mas assim, você vê uma série de coisas acontecendo, de um dia para o outro ele rejeita a ideia de ir sequer para o purgatório, aí recebe a Cristo, batiza nas águas e já levanta entendendo que tem um chamado. Foi. E isso que eu ia te perguntar, como que nasce essa questão de ser pastor? Pois é, foi isso. Aí eu falei, pastor, o que eu tenho que fazer para ser pastor? Ele riu. Um menino, 14 anos. Menino, ainda é novo, você ainda é novo, espera, é cedo ainda. Sim. Você nasceu agora, espera que ainda é cedo. Tá bom. Só que eu não conseguia me conformar em esperar. Aí eu fui aprender, fui ler. Eu li a Bíblia 2 vezes de seguida, para conhecer, para saber da Bíblia. Eu tinha sede da Bíblia, fui ler a história da igreja e tanta coisa, e fui lendo para aprender. Depois que eu conheci, ia para a escola dominical, ia para os cultos de doutrina. Naquela época tinha os famosos cultos de doutrina. Sim. E a sede da nossa igreja era na Vila Medeiros. É até hoje, na Vila Medeiros. E eu ia lá para a Vila Medeiros, que o pastor tinha na quinta-feira um culto de doutrina, e eu ia para lá aprender. Ia de ônibus, aprendi. Bom, fui indo, até ser ordenado evangelista. Isso solteiro, já tinha casado? Não, quando eu fui ordenado evangelista, eu já era casado. Certo. Não me casei com aquela menina. A menina foi só um instrumento ela de foi Deus. um namoro missionário. Foi ela um namoro missionário. Só te Ela levou a só Cristo. foi a isca. Foi. Deus tem suas maneiras. Inclusive, você está falando uma coisa agora que me pegou. Sabe o que, não? Eu costumo dizer na igreja que eu não vi ninguém que
a moça trouxe lá do mundo para a igreja que ficou. Sim. Sim. E agora eu estou me lembrando que eu fiquei. Então já não podemos pregar isso, né? Meu Deus! O senhor ficou, exatamente. Agora que eu estou me lembrando. Meu Deus! E eu falo isso na igreja. Não, eu não conheço ninguém, não conheço ninguém. Aí, tu Aí, é olha, o senhor o tá pastor tirando. da igreja. Eu conheço, sim. Imagina isso. Sim. Muito bem. Ela foi embora. A família não me aceitou. Me lembro bem. Era uma família até de classe média. Sim. E eles moravam em frente à casa que eu morava. Só que eu era pobre. Certo. E a casa que eu morava era um cortiço, era uma vilinha de casa. Lá na Vila Rosa, em Guaianazes. E o pai dela não aceitava muito aquilo, sabe? Eu me lembro que ele trabalhava numa rede de hotéis, Otton. E na época, imagine, 1969 ou 70, imagine bem. Faltava 13 anos para me nascer, hein? Aí não me aceitaram e tal, ela foi embora, eu fui cuidar da minha vida e com 17 anos eu casei. Uau. Aí casa com essa história de evangelista. Foi quando o senhor foi... Aí eu casei, depois de casado fui ordenado evangelista e fui trabalhar como evangelista e fiquei como evangelista há alguns anos, um bom número de anos, eu acho que de 74 até 86. Perfeito. Eu fiquei como evangelista. 86 ou 87 eu fui ordenado pastor. 86, 87. Por aí. Eu tenho na minha carteirinha lá da Ordem de Pastores, eu tenho a data exata, mas assim de memória eu não lembro não. Mas 86, 87 eu fui ordenado pastor. Eu nasci em 83. Então, quando eu nasci, 3 anos depois, ele já foi ordenado pastor. Ou seja, o que nós temos de idade, o pastor Alexandre tem de ministério. Né? Pastor, nessa questão ministerial, quando o senhor servia lá, no ministério que Deus tinha te colocado, foi ordenado pastor, teve algum momento da sua vida assim que foi decisivo para essa questão específica, digo assim, de abrir um ministério? Que eu acho que é onde você está num lugar que, de certa forma, já está funcionando, as coisas estão andando, mas aí Deus falar para você, olha, eu preciso de algo mais de você. Um chamado, né? Uma visão específica, né? Que nasce do coração, né? Exato. Olha, se dependesse de mim, eu acho que eu estaria naquela igreja até hoje. Mas não depende de mim. Sim. Deus faz coisas na vida da gente que a gente não imagina. E uma das coisas que aconteceu, que não foi Deus quem fez, fui eu. Entenda bem, não foi Deus quem fez, fui eu quem fiz, eu pequei. Sim. E pecado na igreja só tem um, não tem dois, só tem um pecado na igreja, chamado adultério. Sim. Você conhece outro? Eu não conheço. O resto nada é pecado, né? Isso. Não, agora esse... O resto passa, você já reparou? O dia que você encontrar um irmão que adulterou, o que acontece? Aquele irmão adulterou. Encontrar uma irmã que adulterou, a mulherada recebe uma marca, bota né? ela do lado lá porque tem medo, né? Então eu adulterei. E a igreja não teve misericórdia comigo, não. Uhum. A igreja foi... eu fui excluído sumariamente dentro de um carro. Sem Então, sala pastoral, sem nada. A sala pastoral, então, foi o carro. Chegou na minha casa o pastor, presidente da Ordem de Pastores, o secretário e um outro pastor. E disseram, Alexandre, você vai comunicar para a tua família o que aconteceu? Ou você prefere que ela fique sabendo na Assembleia Geral que vai ter hoje 2 horas na igreja para decidir a sua vida? Pronto. Eu disse, não, eu vou conversar com a minha família, quando chegar na igreja eu explico. Não, na igreja você não precisa ir porque você está excluído sumariamente. Não vai nem assistir não vai a conversa. Nem se defender. Meu Deus. E eu fui excluído sumariamente. E daquele dia eu nunca mais voltei na igreja. Quer dizer, voltei sim. Voltei 2 vezes. Uma vez para me reconciliar com a igreja. Sim. E eu fui, me reconciliei com a igreja. O pastor que está lá até hoje me disse assim, por que você não fica aqui? Eu falei, não é o meu chamado, vou para outro canto. E a segunda vez, eu já estava aqui na Tiradentes com a Betel, ele me chamou para ir pregar lá um dia. E eu fui pregar lá um dia, preguei e tal.
e nunca mais voltei lá. Foi isso que aconteceu. Então, essa história, eu tive que sair da igreja, fui excluído sumariamente, tive que refazer a minha vida. Daí vem a história do divórcio. Sim. Me divorciei e arrumei outra mulher e fui viver com ela. E durante esse tempo, o senhor estava na igreja? Assim, digo na igreja, assim, congregando ou parou de congregar? Parou tudo? Parei de congregar. Parei de congregar. Eu fiquei um período de entre 12 a 15 anos fora da igreja. Depois desse processo, 12 a 15 anos fora da igreja. Eu fiquei. Aí aconteceu um fato comigo que eu costumo dizer que Deus trabalha que a gente não imagina como. A minha mulher não era crente. E aí ela tem uma depressão. Uhum. E com essa depressão nada cura, não tem nada, não resolve, não vai, não vem. Ela vai para uma igreja. Tem uma vizinha, leva ela para uma igreja. E ela foi uma Assembleia de Deus, eu acho. Bom, ela foi curada da depressão instantaneamente. Uau. Meu Deus. Foi algo que eu não imagino. Ela conta a história, eu não estava lá. Ela conta a história e ela diz assim: tinha duas filas. Uma que era o pastorzão que estava orando, e outra era um obreiro, que era menor a fila. Eu fui na fila do obreiro. Sim. E ele orou por mim. E ele falou: irmã, eu sinto de dar um abraço em você. E me deu um abraço. E naquele abraço eu fiquei curada. E nunca mais ela teve depressão. Poderoso. E aí ela foi para a igreja. Virou crente. Virou crente. Batizou e virou crente. Eu morava no Ceará. Porque quando aconteceu todo esse processo, você foi embora. Eu fui embora para o Ceará. Certo. Aí, voltamos para São Paulo. Quando nós chegamos aqui nos anos 2000, começo dos anos 2000, eu cheguei aqui em São Paulo, morava em Santa Isabel. E aí eu fui congregar na primeira igreja batista, em Santa Isabel. Aí entra a igreja batista na sua vida. Igreja Batista Renovada em Santa Isabel. Fui congregar lá. O pastor me pediu uma carta da igreja de onde eu era membro, para provar que eu era pastor e aquela coisa toda. Uma carta de 15 anos atrás. Entendeu? Aí eu vim na igreja, o pastor fez uma reunião com a igreja, eu entrei em comunhão com a igreja, ele me deu uma carta, eu tenho ela até hoje, provando que eu estava em comunhão com a igreja, aquela coisa toda, que eu havia sido ordenado pastor, que aquele processo tinha passado. Todo aquele processo tinha passado. E aí, eu fiquei em Santa Isabel congregando. Um belo dia, eu estava trabalhando, era um congresso de homens, e o pastor me colocou para trabalhar na cantina. Eu estava lá assando churrasquinho. E ele sabia que o senhor era pastor? Sabia, claro. E colocou o senhor lá no churrasquinho? Eu estava lá no churrasquinho, eu estava servindo, né? Perfeito. Então... É porque hoje, pastor, a gente falar nesse assunto, não é, pastor Mike? É de um estrelismo tão grande, parece glamurosa a questão pastoral, de você imaginar. É o que eu disse agora. Pastor Alexandre de Anini da Betel Tiradentes. Já pastor assando churrasquinho no congresso da sua igreja. Tava lá assando churrasquinho de boa. Aí o que aconteceu? O pregador, eu não sei o nome dele, não conheço, não consigo lembrar. A única referência que eu tenho desse pregador é que ele veio do Jardim Robru. Ele morava no Jardim Robru e foi pregar lá em Santa Isabel. É tudo que eu sei dele. E ele pregou, trouxe uma mensagem poderosa, eu de lá da cantina ouvindo e tal. Terminou a mensagem, ele desce do púlpito falando língua estranha e foi andando pela igreja. E sai porta fora. E vai bater lá na cantina. O pastor largou a igreja, largou o culto e foi lá na cantina. Aí ele queria o churrasco, eu acho. Aí é manto. Aí o pastor chegou lá, atrás dele. E o homem chegou, olhou para minha cara e disse assim: eis que te digo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus seja louvado. Pronto. Aí eu desmontei, né? Sim. Desmontei. E vai fazer nós chorar também, se continuar desse jeito, porque... Rapaz, ó. É poderoso. Aí chega nesse momento, né, pastor, desculpe interromper, já está vivendo já a questão de estar... Ficou muito tempo longe, mas agora retorna para a igreja, está lá servindo, às vezes até se contentando de fazer qualquer coisa dentro da igreja, claro, né? Não está esperando uma palavra, e quando recebe uma palavra como essa, né, que dá uma direção vinda de alguém que não conhecia,
dá um norte novamente e uma profecia dessa, eu quero ver quem não chora em cima do churrasco. Temperou o churrasco com lágrimas. Aí o que aconteceu? Ele falou, eu tenho uma obra contigo, mas não é aqui. No tempo certo você vai saber. Uau. E o homem virou as costas e foi embora. E eu fiquei lá esperando para entender o que é que Deus queria de mim. Passou algum tempo, chega uma irmã na minha casa e diz assim, pastor, olha, Deus tem uma obra com você. Mas não é aqui em Santa Isabel. É na cidade de Tiradentes. Eu falei, nem da cidade de Tiradentes eu gosto. Sim. E principalmente nessa época que o senhor está referindo, né? Meu Deus, a minha sogra mora aqui. E ela já morava aqui, o meu sogro já morava aqui. Eu vinha uma vez ou outra visitar, mas eu não gostava da Tiradentes. Sim. Eu via a Tiradentes nascer, mas eu não gostava. E ficava meio assim. A empresa que eu trabalhava quebrou. Do dia para a noite os caras quebraram. Assim, fechou dia 20 de dezembro para a férias coletiva. 6 de janeiro, quando nós voltamos, não tinha nada. Era o canto mais limpo, não tinha nada. O porteiro do prédio falou, você vai fazer o que aqui? Meu Deus. A empresa foi embora. Não tem mais nada aí. Mentira, vai lá ver. Não tem mais nada. Tinha nada, acabou a empresa. Até hoje ninguém sabe para onde foi parar. Muito bem. E agora, José? E eu fiquei naquela briga com Deus. Vou trabalhar, vou fazer. E eu fui e tal, e não sei o que. E Deus só Fechando a torneira. fechando a torneira. E eu lá na briga com Deus. Até que um dia eu já estava orando. Jesus, me manda para Tiradentes? Sim. Porque do jeito que tá, não dá não. Eu me rendo, Senhor. Entendeu? Foi o que aconteceu. Aí decidimos, vamos para Tiradentes. Eu tinha a casa, eu não tinha comprado a casa. Então vou vender a casa. Põe a casa à venda. E quem disse que eu vendia a casa? Não vendia a casa. O cara vinha e não vendia. Até que eu descubro uma coisa que eu não sabia. O pastor, quando soube que eu vim embora, começou a orar para mim ficar lá. Você acredita isso? Sim. E aí foi uma luta até a gente entender que o pastor estava orando contra e a gente ter ir lá e conversar com ele. Pastor, não faz isso, por isso e tal. Aí entendeu? Quando ele entendeu que liberou, no dia seguinte nós vendemos a casa. Meu Deus. Daí a importância de orar alinhado, né, pastor? Alinhado. Não ora pedindo para ir pro sul, outro pro norte, e a coisa não anda de jeito nenhum. E importância entender que quando o pastor está orando, pesa. Sim. Pesa. A oração do pastor pesa. Entende? Então ele orava e dizia, Senhor, eu quero esse obreiro comigo. Ele vai ser útil para mim. Entende? E aquilo ficava. Aquela coisa. Mas Deus tinha uma obra aqui. E eu vim. Cheguei aqui na Tiradentes dia 10 de fevereiro de 2003. Fui morar naquele prédio em frente à igreja Certo. do setor G. O prédio não tinha muro. Meu Deus do céu. O cara do caminhão falou para mim, moço, você deve estar numa situação muito ruim. Eu falei, por quê? Para sair daquela casa lá de Santa Isabel. Meu Deus. E Que era o mesmo caminhão de mudança, né? O mesmo. O mesmo cara, o cara viu saindo para ir para outra, né? E vim morar aqui nesse lugar? Pelo amor de Deus. Eu falei, Deus sabe todas as coisas. E aí, eu fiquei naquela briga, fevereiro, março, abril, maio, junho. Bom, quando foi em agosto, eu comecei a fazer estudo bíblico na sala da minha casa. Certo. Reuni 4 ou 5 irmãzinhas ali que a gente conheceu, fazia estudo toda quinta-feira. Passou um mês, vamos fazer um culto. A gente fazia um culto no domingo e o estudo bíblico na quinta. Olha aí. Começou a vir gente. Quando foi um dia, eu me revoltei. Sabe? E disse assim, irmãos, não dá. O quê? Não dá. Eu ficar aqui cantando hino do cantor cristão com vocês, eu não sei cantar. Sim. Não dá. Vamos orar para Deus mandar alguém que cante com a gente aqui. E aí os irmãos oraram para mim assim, assustados, ficaram em pé. E vamos orar. Oramos. Domingo. Terça-feira, 6 horas da tarde, estou saindo de casa para pegar minha filha lá no José Roberto, aquela escola que tem lá no setor G, que ela estava na creche lá. Fui pegar a menina lá. Tem um irmão na porta do meu prédio. O senhor que é o pastor Alexandre? Sou. Deus mandou eu vir aqui. Olha só. Essa. Porque eu sou levita. Eu falei, o que é isso? Levita, né? Fica levitando, né? O que é isso?
Mas vamos lá. Não, porque eu canto, não sei o quê. Era o Márcio. Sim. Lembra do Márcio? Sim. Aí ele foi comigo até na escola contando a história dele, voltou, sentou lá em casa, a mulher fez um bolo de café, ele tomou um bolo de café e conversou, saiu da minha casa umas 10 horas da noite. Na terça-feira. Quando é na quinta, ele chega lá com um violãozinho e começa a cantar. Olha que benção. Aí ele ensinou o Tiago, ensinou o Bruno a tocar. Tem uma menina lá, a Aline, a gente colocou ela para fazer teclado. Começamos a trabalhar. E tudo isso funcionando na sala do seu apartamento? Na sala do meu apartamento. Eu tirei os sofás, peguei o quarto das crianças, pus no meu quarto. Os sofás eu pus lá no quarto das crianças, que virou a salinha para as crianças. Sim. E na minha sala eu comprei umas cadeiras e a gente ficou ali. E essas cadeiras têm uma história que se eu contar você chora. Ficou ali nas cadeiras, eram umas 20 cadeiras que a gente congregava todo domingo e toda quinta-feira. Aí quando chegou em dezembro, a gente alugou aquela primeira garagem, que era uma garagem de 3x8. Alugamos e mudamos para lá. 25 de janeiro de 2004, nós inauguramos a igreja. Certo. Foi isso. Então, a história de abrir um ministério foi isso. Sim. Eu não queria abrir nada, mas a coisa caminhou para esse jeito. Esqueci de um detalhe. Eu chamei o pastor lá de Santa Isabel e falei: pastor, o senhor vem aqui para ver, aqui vai ficar uma congregação sua e tal, não sei o quê. Ele falou: não, meu irmão, não, eu não vou fazer isso. Você está aí, você é pastor, vai em frente e deixa Deus te usar. Se Deus está dando rebanho, é seu. Olha. Amém. E pronto. E a palavra liberada de um pastor. A palavra liberada. Daí a gente vê a importância, né, de quando você vai sair de um lugar, sair debaixo da bênção. Porque hoje nós temos esse problema. Você vai em uma rua, vamos falar aqui da cidade de Tiradentes. É óbvio que a gente prefere que abra 10, 20 igrejas em detrimento de um boteco. É óbvio. Mas se você vai numa rua, tem 6, 7 igrejas. E quando você vai ver, a maioria delas não é aquela igreja edificada, tudo certinho. É alguém que, descontente do lugar que congrega, saiu e vou abrir aqui e assim sucessivamente. E você vê que a coisa não anda, a coisa não desenvolve, porque falta uma coisa. As pessoas saem de qualquer maneira, mas quando você sai debaixo da bênção, debaixo do envio, né, do pastor que está liderando sobre a sua vida, as coisas começam a acontecer. Muda completamente o cenário. Muda completamente. E cabe até uma pergunta, assim, a gente sabe que o ministério pastoral e construção de igreja não é só flores, né? Existem muitos momentos difíceis, desafiadores. E eu queria fazer uma pergunta. O senhor já enfrentou, em algum momento do seu ministério, alguma divisão, rebelião? E como o senhor lidou com isso? Rapaz, eu já enfrentei muito. Eu tive um caso curioso. Batista se preza por uma coisa: democracia. Sim. Então, tudo que a igreja vai fazer, e a gente tinha uma assembleia que decidia e aprovava e tal. Parece condomínio. Exato. Muito bem. Eu tinha uma assembleia, aqui já, né? Para eleger a diretoria. Então, o estatuto diz assim: o pastor permanece no cargo enquanto bem servir. E a diretoria é eleita. Muito bem. Vamos eleger aí, elege tesoureiro, segundo secretário, tal. Quando foi eleger o vice-presidente, apontaram a minha nora, pastora Nilda, para ser a vice-presidente. Eu tinha um casal de diáconos que eram batistas. Ah, mas a gente não concorda. E não concorda por quê? Não concorda porque a pastora Nilda não tem vida para ser vice-presidente. Eu tenho um defeito gravíssimo. Tinha, pastor, tinha, né? Tinha. Deus está me libertando. O que é? Olha, eu sou filho de italiano. Meu pai é italiano. Minha mãe era uma negra mineira. Mistura boa. Então, italiano tem um defeito, é sanguíneo. Exato. Italiano não manda recado, ele fala. Aí eu olho para a cara dos irmãos e falo assim: bom, meus, se ela não tem vida para ser vice-presidente, como é que ela tem para ser pastora? Exatamente. Me explica isso aí, porque vocês agora me deixaram numa sinuca de bico. Me explica esse negócio, o que é que vocês estão sabendo que eu não tô. Exatamente.
Aí eles ficaram, quem ficou esnucado foi eles, né? Sim. Porque, aí o homem olhou pra minha cara e falou assim, eu acho que o senhor quer que a gente saia da igreja, né? Eu falei, não, meu querido, eu não quero que você saia da igreja, mas é isso que você está querendo ouvir. Exato. Então eu vou dizer, a porta da rua ia ser de casa. Tu mandou o irmão embora. A mulher olha pra mim e diz assim, o senhor tá mandando a gente embora. Tome, minha irmã, não tô te mandando pro inferno. Você é salva. Amém. Vai encher o saco de outro pastor. Simples assim. Já Entendeu? mandou. Resolveu a Aí rebelião. foi, lá do púlpito eu já... Pum. Ela foi. E a reunião continuou. Não, espera aí, ela foi. A reunião continuou. Elegemos uma outra pessoa no lugar, porque a menina ficou constrangida, né? Tadinha, meu Elegemos uma outra pessoa como vice-presidente. E no dia seguinte, isso era num sábado. No domingo, eu tô no culto. Essa irmã com o irmão, o diácono, passa com umas 20 pessoas da igreja para outra igreja. Meu Deus. Da sua igreja? É. Ele não foi sozinho, levou. Racharam, levaram umas 20 pessoas comigo. Filho do diabo, de verdade. De verdade. Rapaz. Entendeu? Eu já vi essa Simples assim. história. Então, assim, ele queria ser o vice-presidente. Queria. Eu acho que ele queria ser o presidente. Na verdade, é que estava muito cedo para depor o presidente, então ele se contentaria com a vaga de vice. Ele era o diácono. Aham. E na igreja batista, a nossa não, que a gente é desviado, né? Sim. Mas a igreja O Batista mesmo. brasileira, por exemplo, Sim. tem até um versículo na Bíblia. Resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Segunda, né? Segundo Alexandre, capítulo 7. Entendeu? Por quê? Porque o diácono dentro da igreja batista, ele é uma pedra no sapato do pastor. Sim. É terrível. É igual o presbítero na presbiteriana. Sim, sim. É a mesma coisa, entendeu? Aí nesse dia eu fiz um propósito. Acabou a assembleia na Betel. Uhum. Mudamos o estatuto e a diretoria decide o que tem que ser decidido, a gente faz a eleição e tudo, mas eu não tenho mais esse negócio, quem propõe, quem apoia, quem é a favor, quem é contra, porque não dá. A igreja é uma teocracia. Sim. E não uma democracia. democracia. É governo de Deus e não governo do povo. Quando eu assumi a igreja que eu pastorei hoje, inclusive, eu tenho uma experiência parecida com essa, onde você tinha que votar a cor que ia pintar a igreja. E assim, os irmãos passavam um ano engolindo coisas, segundo eles, acumulando, igual aquele sapo que vai inchando. E aí você marcava a Assembleia Geral e o comentário nos corredores da igreja era o seguinte: ainda bem que está chegando a Assembleia porque eu vou vomitar. Gente, somos igreja. Então assim, é uma questão muito importante a ser falada, e esse testemunho do pastor Alexandre deixa a gente compreendendo que esse é um universo perigoso. Se você não compreende que a igreja, quem governa é o Senhor, né? E aí essa reforma estatutária, essa questão de você ter a sua diretoria, trazer um conselho administrativo interno que vai estar deliberando junto com essa diretoria, dá muito mais transparência e deixa o pastor trabalhar com mais liberdade, né? É esse o ponto. E eu costumo dizer que um dos grandes problemas da igreja batista é esse estilo de governo. Sim. Que ela fica atrofiada. Sim. Você vai em igreja aí, e eu conheço bem a igreja batista, você vai em igreja batista que tem uma panelinha que toma conta da igreja e acabou. Ali é os donos da igreja. São os caras que mandam na igreja e ninguém vai mais nada. Chega pastor, sai pastor, de acordo com o bel prazer dessa panelinha. Sim, porque uma vez que você propõe e o outro apoia, você põe em assembleia. E geralmente quem está no meio do povo é quem resolve tudo por ali, né? Enquanto o pastor ora, o outro vai lá e tá fazendo as visitas e comendo bolo com café. Né? Então, eu me lembro bem que eu peguei casos assim, onde que o diácono subia e dizia: irmãos, a igreja está em sessão, que é uma gíria que eles têm, né? Sessão é assembleia. Está em sessão, a igreja está em sessão, vamos discutir, vamos fazer e tal, pronto. Mas isso no meio do culto. No meio do culto, ou no final do culto. Terminou o culto, eles chamaram: irmãos, não vai embora ainda não, porque a igreja vai entrar em sessão. Pronto. Quem propõe, eu proponho. Quem apoia, está apoiado. E alguém contra, não, pronto, vamos embora. Terrível. É uma experiência muito ruim. Mas atrofia a igreja. A igreja precisa crescer. E a própria história mostra que os grandes líderes que a igreja teve foi dessa forma. Sim. Eram homens que eram dirigidos por Deus e iam embora e a igreja ia com ele. Exatamente. Do contrário, não tem jeito. Fica difícil. Porque sempre há o interesse, né? Sim.
Sempre tem alguém com interesse aqui, um interesse ali, e isso atrapalha muito. Sim. É esse ponto. É difícil. Pastor, e que conselho que o senhor daria hoje para um pastor jovem, está começando no ministério agora, e aí ele começa a viver esse tipo de problema? Começa a viver uma rebelião daqui, uma rebelião de lá, ele já fica preocupado, pensa em fechar a igreja, fica chateado, fica triste. Com todos esses anos de ministério, que conselho o senhor dá para esse pastor que está vivendo isso agora? Como que ele tem que se portar? Qual o caminho que tem que ser seguido? Se você tem que dar chance para aquele cara que está ali nas suas costas, manipulando, conversando, orando na casa dos outros. Fazendo uma outra igreja, construindo uma outra igreja, né? É muito comum isso. É muito comum, acontece muito, a gente enfrenta muito isso. Eu aprendi uma coisa: a igreja é do Senhor. O Senhor não permite, não deixa que aconteça. Se você tem a vida no altar, você tem confiança no que está fazendo, tenha certeza, Deus vai te guardar e não vai acontecer. A própria palavra diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Rebeldia, me diz a Bíblia, que é um pecado maior do que o da, ou igual que o pecado da feitiçaria. Então, quando tem alguém rebelde, ele está onde? Lá, nas portas do inferno. Está na rebeldia total. E as portas do inferno não prevalecem contra. Então, eu entendo isso. Agora, você tem que tomar, você tem que se resguardar. Não tem jeito. Pastor tem que se resguardar. E eu costumo dizer, é preciso ter autoridade. Quando eu falo autoridade, é autoridade. E tem casos de obreiros que você tem que dizer: meu irmão, eu te amo. Eu tive um caso assim. Eu tinha um casal na igreja de pastores que se achavam os reis da cocada preta. E um dia eu chamei a pastora e falei: pastora, você cuida do ministério infantil e cuida dos adolescentes. A partir de hoje você não vai cuidar mais. Você prega, a partir de hoje você não vai pregar mais. E o teu marido também, que é pastor, não vai pregar mais aqui. Por quê? Porque vocês não estão entendendo o caminhar da igreja e o que precisa ser feito, e então não vai dar para vocês. 15 dias depois eles foram embora. Olha. Mas foram embora na ciência, que dali não pregava mais. Tenho comunhão com eles até hoje. Sim. Mas nunca mais pregaram. Foram embora. Por quê? Porque queriam fazer uma outra visão, separada, né? Uma outra visão. Do jeito carregar deles. o pessoal com eles, do jeito deles e tal. E eu não tenho como aceitar isso, né? Sim. Deus me colocou para cuidar do rebanho. E cuidar do rebanho, o primeiro cuidado que você tem que ter é não deixar que o lobo leve. Exatamente. Essa é a função do pastor. Não deixar que o lobo leve. Ah, mas o outro não é lobo, é outro pastor. Meu querido, se ele está dividindo a igreja, ele é o quê? Ele é lobo. Ele é lobo. Ele é lobo. Ele é lobo. E se ele é lobo, tem que sair fora. Não dá, você tem que pegar o cajado e meter na cabeça dele. E aí o bode é revelado na hora, né? É isso, não tem jeito. A igreja é do Senhor. Ele cuida. Eu sempre costumo dizer, olha, durante todo esse tempo, não esqueça, eu cheguei aqui, eu não tinha dinheiro. O meu sonho, eu brigava, eu vou precisar de um emprego, vou trabalhar, porque eu vou abrir a igreja, mas eu preciso ter dinheiro para comprar cadeira, para comprar isso, para comprar aquilo. Sim. As primeiras cadeiras que eu comprei, deixa eu te contar essa. Conta. A primeira cadeira que eu comprei, fui eu e o pastor Daniel. Lembra do pastor Daniel? Lembro, pastor Daniel. Eu, o pastor Daniel e o pastor Evaristo, numa reunião da Convenção Batista Nacional, que a gente era de lá. Eu era de lá, da Convenção Batista Nacional. Fomos lá na reunião, era uma reunião lá em Itapevi, lá para aqueles lados lá. Chegamos lá na reunião e a gente tá na reunião e tal. Quando deu na hora do almoço, ele falou: nós vamos passar para a segunda plenária agora, mas vamos almoçar primeiro. Então, enquanto o pessoal prepara o negócio do almoço aqui, eu vou contar para vocês, o irmão que estava dirigindo lá, eu vou contar para vocês uma coisa. Aí ele contou um testemunho que ele ouviu do pastor Jeremias Pereira. Sim. Da oitava presbiteriana de BH. E o testemunho dele qual foi? Que a irmã deu um dízimo. E o dízimo da irmã foi o galo. Certo. Já ouviu esse testemunho? Não? Já viu essa história? Essa é muito boa. Essa é muito viu, boa. né? Não, mas eu não lembro mais. Não, aí eu tô lá e ele tá contando a história. Começou a contar. Olha, o irmão tinha um programa de rádio numa cidadezinha lá no interior da Paraíba. E nesse programa de rádio ele ficou devendo 6 meses
que ele não tinha dinheiro para pagar, era R$ 50 por mês. Aí o irmão, o dono da rádio, falou: meu irmão, você paga, eu tenho que tirar o programa do ar, porque eu não tenho dinheiro. E o irmão falou: eu vou fazer uma rifa. Aliás, vou pedir oferta para os irmãos. E saiu pedindo oferta. Chegou no sítio lá, a irmã falou: pastor, eu não tenho nada para dar de oferta. A única coisa que eu posso dar é esse galo. E deu um galo para ele. Ele disse que enfiou o galo debaixo do braço, subiu na bicicleta e veio para a cidade com o galo. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma rifa desse galo. E foi fazer a rifa. Aí foi no bazar comprar o bilhete da rifa. O dono do bazar era um pastor. Sim. Quando ele contou para o pastor que ia fazer a rifa do galo, o pastor falou: meu irmão, que isso? O senhor é um pastor, homem de Deus, não pode. Que isso? E deu um sermão e o irmão não comprou a rifa e levou o galo para casa. Aí o pastor do bazar ficou constrangido, que falou: puxa vida, eu tirei o sonho do pastor, ele precisava, e eu também não posso ajudar ele que eu não tenho dinheiro. Aí pegou o computador e mandou 5, 6, 10 e-mail para uma porção de pastores que ele sabia. Um caiu na caixa postal do pastor Jeremias. Ele pegou aquilo e falou: meu Deus, precisamos ajudar esse homem. E ele ajuda. Precisamos ajudar esse homem. Aí tirou uma oferta na igreja. Uma oferta de R$ 600. Falou: manda para esse homem lá. Mandaram a oferta. Ele pagou os 300 que devia do rádio, os outros 300 ficou lá. Passou 15 dias, ele recebe uma ligação na igreja, o pastor pedindo autorização para gastar aquele dinheiro para mandar a esposa dele para a capital, para João Pessoa, que precisava fazer um tratamento médico. Ele falou: mas o dinheiro foi votado pela igreja para poder pagar o rádio. Irmão, vamos ver o que a gente pode fazer? Aí ele liga para um pastor lá em João Pessoa, e esse pastor recebe a irmã na casa dele, ela fica lá e é tratada e tudo. Quando vai embora, a igreja abençoa ela, aquele negócio todo, e ela foi embora. Passou, esqueceram do assunto. Um belo dia o pastor Jeremias está pregando no Canadá. Meu Deus. E lá no Canadá, ele pregando, Deus fala para ele: conta a história do galo. E ele contou a história do galo. A igreja riu, achou engraçado que o dízimo era o galo, isso e aquilo. Terminou o culto, veio um irmão e disse para ele: pastor, Deus me mandou dar uma casa para esse homem do galo. Aliás, uma casa não. Deus me mandou abençoar esse homem do galo, dando para ele uma oferta. E deu oferta, $300. O pastor Jeremias trouxe. Falou: mas eu vou lá ver esse negócio. E foi lá na Paraíba ver a casa. Chegou lá, a irmã morava numa casinha, um casebrezinho e tal, e deu dinheiro para ela. Aí a filhinha falou para ela, uma menininha, 12 anos: mãe, a sua vitória chegou, a sua bênção chegou, né? O que foi, irmã? Pastor, a gente está orando aqui há 10 anos para comprar uma geladeira. Meu Deus. Para fazer geladinho, para vender, para ajudar a renda de casa. E agora chegou. E ele veio, contou a história e tal, e passou. Ele foi para os Estados Unidos pregar, chegou lá nos Estados Unidos, ouve a mesma coisa e Deus manda ele falar do galo, e ele conta a história do galo. Aí vem o irmão e diz assim: Deus mandou dar uma casa para ela. Uau, meu Deus. O galo bendito. Pastor Jeremias, eu vou criar um galo. Pastor Jeremias falou: esse cara é doido, né? Vem embora. Passou 3 meses, o cara chegou no escritório do pastor Jeremias: pastor, estou aqui e vim para nós comprar casa para a mulher. O bom é que ele trazia a oferta, né? Trazia. Se for uns pastores de hoje, a irmã não ia ver nada. Não. Aí o irmão veio lá dos Estados Unidos para dar casa para a irmã. E foram lá. Quando chegaram lá, o terreno não era da irmã. Meu Deus. Era aquele negócio que tem muito lá, aquela coisa de ameia. Sim. Já viu? Que ela planta o que der, divide com o dono do terreno. O dono do terreno. Ah, não é nosso e não sei o quê. Aí compraram o sítio para a irmã. Meu Deus. E o irmão foi embora. Quando o cara contou essa história, eu estou ouvindo aqui, aí o senhor falou comigo: escute o que eu estou falando, preste muita atenção. E eu estou lá. Daniel de um lado, pastor Evaristo do outro, e eu ali ouvindo. Aí ele disse, ele falou, e o pastor Jeremias continuou contando, e contou o seguinte: passou uns 6 meses, aquele irmão me volta. Era um nordestino também. Ele volta e diz assim: pastor, Deus está me incomodando. O que é? Ele me disse que não mandou eu comprar terreno para a irmã. Me mandou construir uma casa. Meu Deus.
foram lá e construíram uma casa para a mulher. Aí o Senhor me disse, está entendendo não? A obra é minha. Quem faz sou eu do jeito que eu quero. Então você volta e compra tuas cadeiras. Meu Deus. E eu fiquei... Bom, nessa história eu já estava... Se acabando em água. O Daniel me olhava de um lado, o Evaristo olhava do outro. O que está acontecendo com esse doido? Mas eu vim embora. Isso foi num sábado. Domingo à noite eu contei para os irmãos lá na minha sala. Contei. A gente ia mudar. E eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Os irmãos botaram oferta lá. Fizeram uma caixa de sapato assim, os irmãos botaram oferta. Quando eu abri a caixa de sapato, tinha R$2.500. Há 22 anos atrás. Eu comprei as cadeiras, eu reformei o salão, eu fiz a placa, eu botei o som e abri a igreja. Tá entendendo, não? Uma coisa com a outra, porque é como Deus faz. Então Deus cuida da igreja. Quando você está na presença de Deus, Deus cuida da igreja. Sim. Nunca atrasei um dia o aluguel. Nunca tive problema nenhum. E Deus me deu a vitória. Então é desse jeito. Mas você tem que crer, não é? Isso é poderoso para o pastor que está ouvindo o seu testemunho, acompanhando a gente, até suas próprias ovelhas, né? Que a igreja ela tem uma rotatividade muito grande. Tem. E tem gente que não conhece a história da igreja. E essa é uma oportunidade de conhecer a história da igreja e saber que os começos não são fáceis. E um mito aqui no Brasil é que todo pastor é rico. Todo pastor é rico. Isso é uma piada, né? Quando na verdade o que a gente percebe é que uma pequena porcentagem tem um salário, tem uma prebenda, né? Mas a grande maioria esmagadora paga o aluguel do próprio bolso, compra cadeira do próprio bolso, compra o som do próprio bolso, e aí Deus vai dando graça, mas na grande maioria, essa família pastoral, que é a próxima pergunta que eu quero fazer, é eles que investem tudo, acabam investindo tudo, tempo, às vezes até saúde, o salário da casa, para que a coisa comece a funcionar. Então, a pergunta que eu queria fazer agora, pastor, e a família, nessa mudança toda, nessa correria toda aí, do ministério começando a avançar, das cadeiras para a reforma, da saída do apartamento para o salão, e as pessoas? Olha, foi difícil. Eu tinha 2 filhos pequenos. O Bruno, que na época devia ter 12, 13 anos, estava terminando o 1º grau, e lá em Santa Isabel, ele estudava numa escola particular. Veio para cá e pegou a nossa realidade. Meu Deus. Ele teve dificuldade no primeiro momento, aí a dona da escola onde ele estudava deu uma bolsa para ele. Mas eu disse para ela, como é que ele vai estudar em Santa Isabel morando na Tiradentes? Ela falou, o senhor vai pegar ele, vai dar o dinheiro para a passagem dele, mandar ele para cá na segunda-feira, ele dorme na minha casa, no sábado ele volta para sua casa. E tudo o que o meu filho comer, ele come. Tudo que meu filho beber, ele bebe. Tá bom? Tá. E assim foi. E o Bruno terminou o 1º grau lá, fez o 1º ano do 2º grau lá, e a escola quebrou. Nossa. Foi muito triste. Sim. Era uma pessoa especial. Uma pessoa especial, mas a contingência da vida, né? Sim. Muito bem. Aí o Bruno veio e foi para estudar no Fernando Pessoa. Acho que é Fernando Pessoa. Lá no setor 65. Terminou o 2º grau lá. Aí fez o Enem. Conseguiu uma bolsa e foi fazer a faculdade lá na Uni Santana, com 100% de bolsa pelo Enem. Terminou a faculdade, fez o concurso da prefeitura, passou e foi trabalhar de professor na prefeitura. Olha que benção. Casou e foi ver a vida dele. Hoje, o Bruno é diretor lá em Suzano. Olha que Trabalha benção. como diretor lá na escola em Suzano, deu baixa na prefeitura aqui, exonerou aqui e foi para lá. E está morando lá e tem a vida dele lá e está abençoado, né? Com todas as lutas, com todos os problemas, mas está lá debaixo da bênção. A minha filha era pequenininha. Eu falei que ela ia lá para o Zé Roberto, que era a creche, e de lá, EMEI, né? Sim, EMEI. EMEI, não é? EMEI. De lá, ela foi para o Latão,
Lembra do latão? Eu estudei no latão. Nossa, escola Primeira de latão. série. Já tivemos Primeira isso série. na cidade de Tiradentes, Lembra né? do Um latão. latão, Que era que era uma o escola container, feita no né? container, Container. Aquilo não esquentava, não, gente? Eu não. Eu não tenho. sei, Não, ali imagino era, eu Eu estudei só, a primeira eu série só lá. via de longe, eu nunca entrei, mas. Sim, era quente. O negócio era quente. hoje é um colégio que é o Fúvio Abramo. Isso. Não é? Mas era o latão. Todo Foi o mundo latão conhecia que pegou como fogo? latão. Não lembro. Não lembro, não. Não, então Não deixa eu. lembro. Mas ela do latão. Joguei pro alto. Do latão ela foi pro Mariúma, né? Mariúma. Jalão lá. Mariúma. Não é Mariúma, não. O outro de cá. Tem o Ana Lamberg, tem Não, a o... bibliotecária. Bibliotecária. Isso. Ela foi pro bibliotecária. Mas quando ela chegou no bibliotecária, aconteceu uma coisa. Ela ficou lá um ano e aconteceu uma coisa. Eu fui trabalhar de professor lá no Cristão Flórida. Sim. Aí eu fiquei 2 anos dando aula lá no Cristão Flórida. Aí ela foi para lá, estudar lá, que eu ganhei a bolsa dela. Então ela foi estudar lá no Cristão Flórida. Quando eu saí, ela continuou estudando lá e terminou o 1º grau no Cristão Flórida. Aí o 2º grau, ela foi fazer em Suzano, que era um convênio que tinha entre a escola estadual, lá era o Justiniano, com o Instituto Federal. Ela estudava de manhã o 2º grau e fazia o curso técnico no Instituto Federal à tarde. Certo. E eu fiquei 3 anos fazendo essa vida, saindo daqui, levando ela para lá e indo buscar todo santo dia. Então, a nossa família foi assim, e nessa história toda, o Bruno, meu filho, estava envolvido com louvor, tocando, fazendo, acontecendo e lutando. A Nilda, minha nora, trabalhando no ministério, pregando e ajudando, evangelizando. E Deus foi fazendo a obra e foi trabalhando, e as pessoas foram chegando, e as garagens foram aumentando, que a gente começou com uma garagem, depois foi para 2, depois para 3, depois 4, depois 5, depois 6. Hoje nós temos 8 garagens lá. E aí essas 8 garagens formaram a igreja que é do setor G. É a igreja do setor G, formou desse jeito. Foi Tem até formada tanque batismal. Tem tanque batismal. E é linda, por sinal, a igreja do setor G. Tem. Umas cadeiras bem confortáveis, Sim. né? O senhor honrou bastante. Pastor, dentro ainda dessa questão família, tem uma pessoa que é muito especial, né? E muito especial, primeiramente para o senhor, que é sua esposa, mas muito especial para nós, pastores, que temos a alegria de poder estar perto, conversar. Ela de vez em quando puxa a orelha da gente. Me fala dessa questão da pastora Janira. Rapaz, quando ela conta da sua conversão, da busca, sabendo do chamado que Deus tinha na sua vida, e não há um dia sequer que você encontre aquela mulher que ela não esteja cheia de fé, sempre com a palavra profética. Ela põe nós, pastores, para orar. Uma curiosidade aqui, gente, quando a gente vai pregar na Batista Betel, ela fala assim: não me venha ser unção aqui não, hein? Pastor, defina para nós essa aliança tão poderosa e o impacto que isso tem na vida de um ministro, ter um bom casamento, sabe? Ter uma mulher que compreenda esse chamado. Olha, gente, o compreender o chamado, eu vou dizer, acho que era o menor problema, a menor coisa. A minha mulher fez o seguinte: eu estava lá no mundo, lembra disso? Sim. Revoltado com a igreja. Ela foi e aceitou Jesus. Aí passou um tempo, 1 ano, alguma coisa assim, ela fez um propósito com Deus. E disse assim: Senhor, eu quero meu marido de volta para a igreja. E eu quero meu marido no lugar que ele estava. E eu vou jejuar toda sexta-feira, das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, não vou tomar nem água. E ela começou a jejuar, eu não sabia. E ela começou a jejuar. E ela jejuou 1 mês, jejuou 2, 3, 4, 6, 1 ano, 2, 3, 4. Ela jejuou 5 anos. Meu Deus. Toda sexta-feira desse jeito. Um dia, a gente já estava em Santa Isabel, ela foi na consagração numa quarta-feira e o Senhor falou com ela: tudo que você me pediu até hoje eu vou te dar essa semana. Meu Deus, que glória. E ela veio sem entender o que era. Aí quando no domingo, ela está se arrumando para ir para o culto de manhã, eu falei: me dá uma roupa aí que eu também vou com você pro culto. Meu Deus. E fui para o culto. Que forte. Sentei na igreja e estou lá sentado. O pastor está pregando e o homem está inquieto. E prega e olha para mim inquieto, e olha. Aí lá pelas tantas ele não aguentou e parou. Irmão,
você é pastor? Eu falei, ô louco, que é isso? O que foi? Não, porque eu estou tendo uma visão com você. Você chegou aqui, eu tive uma visão que eu não entendo. Eu estou vendo você atrás de uma árvore com um cajado no chão. Me explica isso aí. Eu falei, como é que eu vou explicar? Quem está tendo a visão é você? Tá entendendo? Não? Aí ele não aguentou. Terminou o culto, ele veio falar comigo. Aí eu expliquei para ele, a história é essa. Ô meu irmão, não faz isso não. Deus está te chamando de volta, venha logo e tal. Bom, aquela noite eu me reconciliei com Jesus. Mas a resposta de 5 anos de jejum da janeira. Tá? Isso é inegável. E até hoje ela jejum. Um dia desse eu estava em casa. Eu estou em casa e eu, cabeça quente, muito problema, muita coisa. Sabe como é que é essas coisas de pastor? Você fica... Aí eu falei, vamos orar comigo, que eu estou precisando orar. Sentei na beira da cama, ela sentou do meu lado, segurou na minha mão e começamos a orar. Aí a minha oração, Jesus, do jeito que está não dá não. Se continuar desse jeito, eu vou parar. Você já oraram assim, não? Sim. Um dia sim e um dia não. Sim, um dia não. Não, porque tem dia que pastor que não tem jeito. Porque às vezes as pessoas olham para o pastor e imaginam que o pastor é o super-homem. Ainda existe uma visão como essa, né? Que o pastor não tem problema, que ele tá ali, ele pode ajudar todo mundo sempre, quando na verdade o pastor também é um ser humano que tem problemas, que pensa em desistir. E é muito legal isso que o senhor está compartilhando. Eu costumo dizer para a minha igreja uma coisa, irmãos, eu não sou santo, eu sou pastor. Sim. Só isso. Só isso. Então eu peco como qualquer outra pessoa. Eu erro como qualquer outra pessoa. Então não se iludam pensando que eu sou santo, porque eu não sou. Vocês são? Pastor, antes do senhor continuar essa história da oração, se o senhor não agir, eu vou parar, vou desistir. Só fazendo um recorte nessa questão de ser santo ou não. Eu vim de um ministério muito religioso, hiper, mega, blast religioso. Paletó, gravata e ali a santidade em pessoa. Mas a vida é uma derrota, né? Comecei a ter contato com esses pastores, como o pastor Alexandre, quando a gente começou a fazer amizade. E me lembro que teve um encontro de casais na minha igreja, foi o primeiro. E o senhor foi com a sua esposa e em um dado momento foram separados os homens das mulheres. Então, os homens seriam ministrados pelo pastor Alexandre e as mulheres, eu nem lembro quem que estava ministrando as mulheres. E aí eu tô lá, novo de casa, novo de mentalidade, uma religiosidade desgramada. E o pastor está ministrando nós homens sobre as tentações, né? As tentações da rua, as mulheres, essas coisas. E aí ele citou até um exemplo, quando passa uma mulher na rua e você olha, poxa, mas você é um cristão, como que você deve se pôr? Aí eu rachei o bico, como assim? Eles olham, eu não, eu sou... Sim, eu sou o santo do servo. Na hora ele parou a ministração, não sei se o senhor vai lembrar, mas na hora o senhor parou a ministração, gente, como eu fui tratado pelo senhor, aliás o senhor me trata mesmo, o senhor me arrebenta, né? Ele virou assim e falou assim, ué, você não gosta de mulher não? O que eu tô falando é pra nós mesmo. Rapaz, senão a oração vai ter que ser outra. Eu falei, é isso mesmo, pastor, é isso mesmo, né? Atitude de aprender e de você se desarmar, sabendo que todas as tentações que qualquer pessoa passa, nós, pastores, passamos também. Pastor, vamos lá. Aí eu falei, eu orei, fiz essa oração assim, e ela falou, amém. Jesus, abençoa, fortalece ele. Aquela oraçãozinha assim, levantou e falou, vou abrir um jejum. Nossa. Eu falei, o que deu de você? Não, eu vou abrir um jejum agora. Isso devia ser umas 10 horas da noite. Vou abrir um jejum agora, porque Deus tem que dar essa resposta e tem que me dar essa resposta também. Enquanto eu não tiver essa resposta, o meu jejum não para. Eu falei, meu Deus, pronto. No dia seguinte, a resposta veio. Então, gente, vocês sabem, né? Moça. A irmã tem intimidade com o pai. As irmãs, né? As irmãs, elas têm aquela parceria ali com o homem lá de tem cima. Um negócio que ela fica orando e ela começa assim, age Deus. Quando ela fala esse bendito age, aí Deus levanta e fala, é agora. Tu já esperou demais, minha serva, meu Deus. É terrível aquilo, sabe? Então, é uma mulher de oração. Amém. É uma mulher de oração, é uma mulher que apacenta, uma mulher que cuida, é uma mulher que está sempre em vigilância com as coisas. Ela é um pouco religiosa, né? Então ela fica olhando o piercing daquela, a tatuagem da outra. Ela olha, ela vê tudo isso, ela fiscaliza
Porque ela nasceu na Assembleia de Deus. Aham. Desde pequena ela frequentou a Assembleia de Deus. Depois desviou, ficou moça, desviou, mas ela ainda tem muito tava ali daquela enraizada. coisa. É aquela questão da sua religião, criação mesmo, da criação, né? aquela Exato, coisa que ficou exato. presa ali, entende? Os costumes. A gente não tem costume. A gente é bem tranquilo com relação a costume, essas coisas, mas ela ainda tem muito disso. Hoje a gente tem pautado muito em ensinar para a igreja o que é fidelidade. Sim. Sabe? Porque, na realidade, nós somos ensinados não a ser fiéis, Sim. mas a ser, como é que eu vou dizer? Aquela coisa caricata, assim, não é? Sim, Como ele diz, se paitoca, mudar a aparência, tal, né? brilhona Tudo aqui. pautado Sim, na sim. aparência, né? O marido em casa dorme numa cama, a mulher na outra, mas quando chega na igreja, os dois chegam de mão dada, aleluia, glória a Deus, entendeu? Exatamente, E exatamente. Hipocrisia, né? Uma hipocrisia, né? não funciona. É isso. Uhum. É isso. Muito bem. Pastor, para a gente ir caminhando para o encerramento, hoje o senhor se sente ministerialmente realizado? O que Deus tem usado a vida da Batista Betel hoje, do seu instituto, para abençoar a vida da cidade de Tiradentes? O senhor, nessa idade aí, jovem, 72 anos, né? Sente-se realizado como pastor? Eu sei que vai chegar muito mais longe. Esses dias eu vi o senhor saindo do mercado com a sacolinha de pão e não sei mais o que, e eu parado no farol. E para quem não sabe, a Batista Betel é lá em frente ao Mercado Extra, ali no Ministério, no Terminal Cidade Tiradentes. E aí eu tô vendo ele vindo e eu sei que ele tá indo para a igreja trabalhar. Ele trabalha mesmo, né? E eu disse, Senhor, me dá metade da força daquele homem, da coragem, da inteligência. Você sempre fala. Eu sempre falo no pastor Alexandre, né? Porque assim, nos motiva muito. Então, meu pastor, como que o senhor se sente hoje com o que Deus fez, com toda essa trajetória, com essa história, através da sua vida na Igreja Batista Betel? Eu tenho uma frase que eu falo para a igreja todo dia, e os irmãos já estão acostumados. E eu digo para eles o seguinte: o bom é inimigo do melhor. Nós chegamos onde chegamos. Alguém costuma dizer para mim assim: ô pastor, você tem um ministério abençoado. Aí eu respondo assim: é que você não sabe as lutas que eu passo. Exatamente, exatamente. É abençoado? Sim. É. Mas você não viu as lutas e nem sabe as coisas que a gente desafios, enfrenta, né? os desafios e tudo mais. Então, na minha percepção, eu não estou nem na metade de onde Deus quer Sim. nos levar. Sim. Eu enfrento uma luta muito grande com uma coisa, como é que eu vou dizer? Transpor essa barreira. Aham. Eu sei onde Deus quer me levar, Sim. mas transpor essa barreira para chegar lá, tá... Eu não sei se os pastores Um sentem romper, isso. né? Sim, Eu um sinto isso. romper. O romper. Exato. Porque tá ali, vai estourar a qualquer momento, mas... Mas não estoura. Exato. Sabe É um como é que é? sentimento, acho que comum entre muitos pastores aqui. Parece a mulher grávida que tá para dar luz e o filho não sai nunca. Exatamente. Tem contração. Tem contração, tem isso, tem aquilo. Acontece comigo isso. Então eu sei que eu tenho algo muito maior para chegar, mas tem uma barreira aqui que eu não consegui ainda ultrapassar ela. Mas eu estou feliz, me sinto realizado até agora, com tudo aquilo que Deus está fazendo. Eu tenho uma frase de Jesus que eu uso todos os dias. Ele diz: sem mim nada podeis Aleluia. fazer. Glória a Deus. E isso marca a minha vida. Tudo que eu sei, tudo que acontece é Jesus fazendo. Então, no Instituto, olha, o Instituto Batista Betel nasceu de uma conversa na praia. Eu e meu filho, Olha que caminhando na praia, de sunga. Mas pastor vai pra praia? De sunga? Mas pode? Arnaldo. Rapaz! É nada. Olhe bem, a gente de férias, 20 anos atrás, tinha uma irmã aqui da igreja que ela tinha uma kitnet na Praia Grande. Uma kitnet. Sim. Nós fomos para ela me deu a kitnet para mim passar férias. Fiquei 10 dias na kitnet com 11 pessoas. Imagine bem, nessa história, estou aí, meu filho, caminhando na hora ali da Vila Real, ali na Praia Grande, e ele falou: pai, a igreja precisava fazer alguma coisa social. Meu filho tem essas ideias. Sim. E tudo. Uma coisa social, uma coisa que ajudasse as pessoas. Eu falei: eu também penso a mesma coisa. Vamos ver o que a gente pode fazer? Vamos.
Aí voltamos e começou o embrião do que era o Instituto. Começamos com uma escolinha de informática. Deus faz coisas, viu? Deus abre portas que você nem imagina. Tem uma irmã que trabalhava numa uma organização social, era gerente de uma organização social. Ela me apresentou uma moça que era diretora de uma empresa de informática, de TI, essas coisas. Essa empresa me doou 10 computadores. E eu precisava de comprar as mesas, eu não tinha dinheiro para comprar as mesas. Lembrei de um amigo. Liguei para esse amigo e ele foi comigo lá na Avenida do Estado, me comprou as mesas, mandou entregar aqui. E com isso nós começamos o Instituto fazendo o curso de informática. Depois do curso de informática veio o curso de alfabetização. Depois aí foi indo, eu consegui o convênio com o Fundo Social. Na época era a dona Lu Alckmin. Sim. E ela me deu escola de corte e costura, de manicure, me deu de cabeleireiro. E aí começou o trabalho do Instituto. Nós já devemos ter formado mais de 2.000 pessoas. Isso é muito com poderoso. Os cursos que o Instituto oferece. Hoje a gente ainda faz. Segunda-feira começa um curso de design de sobrancelha. E todo mês eu tenho 2 cursos de padaria artesanal. Quem foi no café? Sim, e por sinal estava muito bom, muito bom, tudo. Os pães, tudo aquilo foi feito na padaria artesanal pelos alunos. Os alunos que trabalharam, que fizeram e produziram. Então, ajuda bastante as pessoas. Hoje, o Instituto distribui uma média de 200 cestas básicas por mês para pessoas cadastradas. A gente tem a entrega dos marmitex agora, já tem 6 meses nós estamos entregando marmitex. 200 marmitex todo dia, de domingo a domingo. E tem gente que diz, mas é fácil, vai lá. Sim. Não é. Entendeu? E tudo isso com uma única finalidade, ajudar as pessoas que precisam. Eu tenho uma coisa que eu falo para os irmãos ficam assim, irmãos, a igreja está aqui não só para receber dízimo e oferta, não. Exatamente. A igreja está aqui para abençoar o bairro. Entende? O bairro precisa ser abençoado pela igreja. E Deus abençoa. Amém. Onde a igreja chega, Deus muda o lugar. Sim. Onde a igreja chega, Deus transforma o lugar. E eu creio muito nisso e vejo Deus operando grandemente nesse segmento e fazendo coisas que a gente não imagina. Glória a Deus. Uma coisa muito poderosa é observar o quanto a igreja, uma igreja séria, ela se torna relevante para o bairro. Né? Porque uma igreja que é relevante para o bairro, nem o ímpio quer que ela feche. Então você passa ali 11 horas, não, na verdade 9 da manhã, já tem ali uma na avenida fila principal, já tem uma fila enorme de gente esperando o marmitex que vai ser servido pela igreja, fora todas as outras coisas que a igreja oferece através do Instituto. Então, lá a gente já pode receber, né, pastor? Eu digo a gente porque eu tô sempre... Quando tem coisa boa lá, eu vou, né? Na verdade, nada se cria, tudo se copia. Sim. Até o momento de comunhão da nossa igreja, copia e tá deixando. Tá funcionando lá, vamos pra nossa. Então, assim, a igreja, ela é relevante, ela muda a vida da sociedade. Então lá, esposa de governador, prefeito, deputado, vereadores... Uma curiosidade. Nós recebemos lá, fizemos o curso de padaria, formamos 80 pessoas e trouxemos a dona... Meu Jesus, Cristiane Freitas. Não, Sim. Não é Cristiane Freitas, não. Ai, meu Jesus, não lembro o nome dela. A esposa do Rodrigo Garcia. Acho que é Cristiane Garcia ou Luciana Garcia. Luciana Garcia. Sim. Luciana Garcia. Eu acho que é isso, gente. Minha cabeça... Qualquer coisa eles vão colocar lá na... Cristiane Freitas é do atual governador. O nome certinho da mulher na hora. Aquela, acho que é Luciana Garcia, a esposa do Rodrigo Garcia. Ela veio para poder entregar os certificados e tal, e nessa história toda, ela faz uma pergunta para a gente. O que é que a cidade de Tiradentes precisa? E nós dissemos, precisa de um poupa-tempo. Eu estava. E precisa eu estava no de dia. Um bom prato. Eu estava no dia. Exatamente. Dia, não é? Ela falou, bom prato eu não posso falar nada. Mas o poupa-tempo eu vou ver o que eu posso fazer. Tá lá. O poupa-tempo, no dia da inauguração, ela subiu no palanque e falou, o poupa-tempo está aqui, porque foi um pedido do pastor Alexandre, eu estava na igreja dele, o pastor Alexandre, muito poderoso, o Frei Robson e o pai Jair. E agora aparece um monte de dono, mas você vê onde que isso nasceu, né? Não apareceu, mas nasceu e a preocupação, lá, né, também, assim, né, de abençoar o bairro, né, não olhar para dentro, como o senhor falou no começo, né, não olhar para a própria igreja apenas, mas
ser um pastor para a cidade de Tiradentes, né? Que é o que a sua igreja já está fazendo, e quando pensar em algum benefício, fala, não é só para minha igreja, vai abençoar todos os moradores da cidade de Tiradentes que se deslocavam daqui para ir em outros lugares mais distantes e com poupar tempo perto, né? Consegue tirar documento, fazer tudo o que tem para fazer. Acho que essa é a visão do reino, né? Que falta no nosso meio. Hoje o Poupa Tempo atende 500 pessoas por dia. Olha que benção. Tem um boato aí que vai fechar ele, né? Vai mudar ele para São Miguel, não sei o quê. Estão falando. Então nessa briga aí eu não sei como. Já me movimentei para aqui e para ali, mas não tive tempo de ir atrás de muita coisa não, porque é tempo. Sim. A gente tem o tempo muito curto, não é fácil não. Mas... Que benção. Pastor, muito obrigado. Obrigado por passar esse tempo conosco. Nós fomos muito edificados, Rapaz. Aprendemos muito. E assim, eu acho que o podcast com o pastor Alexandre tem que ser de 2 horas para frente. Foi aula. Porque tem muita coisa. O que ele tem de ministério, a gente tem de idade, você nem de idade tem. Nem tenho. Então assim, tanta coisa pra gente aprender, colocar em prática. E o mais importante, sem vaidade nenhuma. Quem tem o privilégio de caminhar com o pastor Alexandre sem vaidade nenhuma. Você liga para o Alexandre e fala, Alexandre, preciso da tua igreja para fazer uma vigília. Vem fazer. Preciso para fazer um café de pastores. Vem fazer. Quero fazer um seminário da minha igreja. Vem fazer. Gente, porque compreende que aquele lugar é para servir o reino de Deus. Pastor, muito obrigado. O Senhor nos abençoou muito hoje. Obrigado por dispor desse tempo, por investir na nossa vida, na vida dessa pessoa que está nos assistindo. Obrigado você, meu querido, por estar com a gente durante todo esse tempo. Pessoal da Batista Betel, amo vocês. Nós amamos vocês. A gente aprende demais com vocês. Eu não perco uma oportunidade de poder servir vocês, de estar com vocês, porque toda vez que eu vou aí, eu estou aprendendo alguma coisa. Meus amigos pastores da cidade de Tiradentes, vocês que estão nos assistindo, que o Senhor nos abençoe. Vamos aprender uns com os outros. Hoje nós tivemos uma aula de ministério, pastor Alexandre totalmente transparente, não falou só do sucesso, mas dos perrengues, dos problemas, das tretas, né? De tanta coisa, e tem muita coisa ainda para falar. Pastor, fala para nós o endereço da igreja, dias de culto, horário de culto, porque se tem uma coisa que pastor de verdade não tem medo, é de visitar a igreja do outro, de deixar o membro ir lá participar de um culto, ser avivado, abençoado. Aliás, esse cara que não deixa um ovelha na igreja do outro, num congresso, numa festa, ter comunhão, tu não é pastor não, cara. Tu tá duvidando do cajado que Deus te deu. Então, se liga aí, rapaz. Minhas ovelhas vão no Alexandre, as deles vão na minha, e assim sucessivamente. Não existe isso, não é verdade? Pastorzão, fala o endereço da tua igreja, os dias de culto, e fala também já daquele trabalho que a gente vai estar ministrando lá esses dias lá. Tem razão. É uma bênção. Gente, nós estamos na Souza Ramos 513, os nossos cultos quinta-feira às 20 horas, domingo às 18. E na Cristiano Lobby 54, no setor G, terças-feiras às 20 horas e aos domingos 9 e 18 nós estamos reunidos lá. Em Suzano é outra história, mas temos culto quarta e domingo às 9 da manhã lá no Casa Branca. Deus está trabalhando lá e fazendo uma obra grande já. Graças a Deus por isso. E agora no mês de maio, 15... A partir do dia 15, eu não sei aqui, já me perdi aqui, mas a segunda, terceira e quarta terça-feira de maio, nós estaremos fazendo o mês do Pentecostes. Meu Deus. E vamos ter lá 3 pastores Xarabacaia. Pregando. Primeiro culto é pastor Fernando, segundo culto bispo Ronaldo Sena e terceiro culto pastor pastor Fábio Sena vai estar com a gente e eu tenho certeza será uma grande bênção. E a Janeira está jejuando por isso. Graças a Deus, graças a Deus. Toda segunda-feira a gente está orando no monte para Deus fazer um verdadeiro Pentecoste nesses 3 dias, porque a igreja precisa de refrigério, a igreja precisa ser alcançada, tocada pelo poder do Espírito, porque os problemas da vida, as lutas, as coisas, faz com que a gente esfrie e perca esse caminho, mas a resposta vem do Senhor. Amém. E quando você está ligado nele, quando você está realmente cheio do Espírito Santo, flui mais fácil. Sim. Deus seja louvado, chegamos ao final de mais um podcast, hoje um dia muito especial, e você que está assistindo aí, você pode colocar aqui embaixo qual pastor da cidade de Tiradentes você quer ver aqui no próximo episódio. Marca aí o seu pastor, rapaz, para ele vir aqui dar o testemunho e edificar outras vidas e deixar com que outros pastores também se sintam aí cheios de Deus, cheios de alegria
e não percam o ânimo de pastorear. Dá trabalho, mas quando a gente começa a ver Deus operando, renova a nossa vida e nos enche de graça. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Esse é o Pode Cena, o podcast do pastor Fábio Sena.